Alô galera goiana, alô galera colorada, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vila Nova emplacou a terceira vitória consecutiva, mantém-se com 100% de aproveitamento dentro da competição. Na ressacada em Florianópolis, o Tigrão fez 3-0 no Avaí. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise tática, técnica e também falar um pouco deste início arrasador da equipe colorada dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Logo depois da vinheta de abertura eu trago os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal. Se você está aqui pela primeira vez, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você sempre está por aqui, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pelo carinho com o meu trabalho, com o trabalho aqui do Futebol 62, tá bem? Vamos daqui a pouquinho já entrar na análise do jogo, mas eu quero primeiro dar aquele recado, aquela atenção aos nossos parceiros que ajudam a manter este canal de pé. E hoje eu falo da Atacarejo Embalagens. Atacarejo Embalagens, uma nova opção em embalagens que está num endereço muito conhecido da capital, na Avenida Independência, esquina com a Rua 74, bem no centro de Goiânia. Na Atacarejo você encontra sacolas plásticas, sacolas de papel lisas e personalizadas, etiquetas, tags e embalagens para empacotamento em geral. WhatsApp 98200 2552. Atacarejo Embalagens, grande parceira aqui do Futebol 62. Sem dúvida uma vitória imponente do Vila sobre o Avaí, 3-0 no primeiro jogo do Vila fora de casa. A equipe colorada que já havia mostrado força como mandante, agora deu uma demonstração de força também jogando como visitante e entrou no G4. Essa vitória coloca o Vila na quarta colocação com 9 pontos, superando o Botafogo de Ribeirão Preto, que estava na quarta colocação no saldo de gols. Botafogo que perdeu, jogando por essa rodada também, foi superado pela equipe da Ponte Preta. Vou trazer primeiro aqui, vamos trazer o que foi o jogo, depois eu trago aqui para vocês números. Aliás, eu vou trazer os números primeiro, depois eu falo sobre o jogo. Aí estão os números da partida: 73% de posse de bola para o Avaí, 27% para o Vila. As finalizações: 17 do Avaí, 4 no gol, 15 do Vila, 5 no gol. A precisão nos passes: 82% do Avaí, 64% do Vila. Cruzamentos: o Avaí abusou desse tipo de jogada, 34 cruzamentos do Avaí, sendo 6 corretos, 14 do Vila, sendo 3 certos. Os lançamentos: 60, os dois times usaram muito este recurso, 64 lançamentos do Avaí, 37 certos, 61 do Vila, 27 certos. Os desarmes: 8 do Avaí, 14 do Vila, um número até impressionante esse de desarme do Vila, por o Vila não ter um time com tantos jogadores de marcação assim. E os escanteios: 7 para a equipe catarinense e 3 para a equipe goiana. Trazer para vocês também o mapa de calor, mostrando aí o do Avaí, que tinha essa posse de bola de intermediária. Você pode ver que o Avaí dificilmente conseguia chegar à lateral da área do Vila. O que conseguiu foi um pouco ali pelo lado direito, mas a posse de bola do Avaí, basicamente ela estava ali na região centralizada do campo. Já o Vila teve apenas 27% de posse de bola no jogo. O mapa, claro, vai ser um mapa bem mais frio, mas se vocês observarem, o Vila com manchas mais fortes aí em azul nos corredores, tanto no corredor do lado direito como no corredor do lado esquerdo. Por quê? Porque essa era a estratégia do time. O Vila joga sem meia, então quando rouba a bola, usa muito os corredores, com os pontas, com os laterais, para fazer a saída de jogo. Agora falando um pouquinho da partida, o jogo começou até com uma certa pressão do Avaí, que perdeu um gol ali por volta de 3, 4 minutos, o atacante do Avaí desperdiçou uma grande oportunidade, mas depois o Vila conseguiu controlar a equipe catarinense e foi letal. O Vila
Os gols do Vila todos surgiram de jogadas parecidas. A equipe roubou a bola no meio campo. No terceiro, o Vila acabou recebendo um passe errado, né? Mas o Vila roubava a bola no campo, saía muito rapidamente e definia. E assim o Vila construiu 2-0 ainda no primeiro tempo. No primeiro, uma bola muito bem trabalhada, que culminou na finalização do Neto Pessoa. E na segunda, já um lance mais direto, lançamento para o Caio Dantas. Contou um pouquinho com a sorte ali, né, que a bola bateu na canela do zagueiro, sobrou para ele para frente, aí ele teve tranquilidade de limpar o goleiro e fazer o gol. E no terceiro gol, numa saída errada do Avaí, numa tentativa de cruzar a bola ali no meio campo, o Vila fez outra vez uma jogada bem trabalhada, passou pelos pés de 4 jogadores até a finalização do Caio Dantas, que desencantou de maneira indubitável, né? Deixou 2 gols, os primeiros dele com a camisa colorada. Aliás, os 2 centroavantes do Vila agora com 2 gols nessa Série B do Campeonato Brasileiro, e isso é bom, né? Você ter jogadores que estão sendo eficientes. Em relação ao jogo, o Vila controlou muito a partida, com exceção, como eu disse, ali dos primeiros minutos, que o Avaí conseguiu ter um certo domínio, mas depois o Vila não tinha a bola, mas tinha o controle do jogo, porque é possível, né, no futebol você controlar o jogo com a bola ou sem. São apenas maneiras diferentes de controlar o jogo, e o Vila controlava o jogo sem a bola, com um bom preenchimento do seu campo defensivo, conseguindo anular as tentativas do Avaí, que basicamente ficava cruzando bolas na área. Como vimos aí nos números, foram 34 cruzamentos do Avaí na área, e aí o Vila saía muito rápido e era muito eficiente. Para a gente ter uma ideia, com a mesma posse de bola, o Vila teve praticamente 1/4 de posse de bola, né? E o Avaí ficou com 3/4. O Avaí finalizou 17 vezes no gol do Vila, o Vila finalizou 15 vezes no gol do Avaí. E ainda assim o Vila finalizou mais vezes na direção do gol do que a equipe catarinense. Então foram estratégias diferentes que culminaram no mesmo número de finalizações quase, porém uma eficiência do Vila muito maior, pois o Vila marcou 3 gols e perdeu outros 2 ali já na reta final do segundo tempo, gols que, se o jogo tivesse 0-0, seriam bastante lamentados, né, por conta de oportunidades muito claras que o Vila teve para fazer o 4º gol já no desespero do Avaí nos minutos finais. Eu confesso que eu fiquei um tanto quanto surpreso com a boa marcação do Vila, né, porque o time jogou apenas com um volante, manteve o mesmo esquema dos jogos em Goiânia. Eu imaginaria que o Vila teria dificuldade em ter essa posse de bola, e de fato o Vila teve certa dificuldade, mas o Vila não fez questão de ter a posse de bola, né? Tem esse aspecto. O Vila não disputou essa posse de bola, ele deixou a bola com o Avaí. A questão é que quando roubava a bola, o Vila era muito preciso e muito eficiente no seu ataque. E esse é o grande ponto de mudança nessa equipe do Claudinei Oliveira. O Vila já era um time que sofria poucos gols. O Vila no primeiro trimestre foi um time que conseguia competir com seus adversários. A exceção foram os 2 jogos contra o Cuiabá nas quartas de final da Copa Verde. Mas o que mudou, e eu salientava isso lá, o Vila não tinha poder de definição dos jogos. E agora o Vila vem tendo, né? Marcou gols nos 3 jogos da Série B, já são aí 6 gols marcados, uma média muito boa de 2 gols por jogo. Então essa eficiência ofensiva é que mudou, é que fez com que mudasse os resultados do Vila. O Vila, quando pegava bons times, ele empatava ou perdia, apesar de competir. Agora ele está conseguindo competir e está conseguindo vencer por conta da eficiência ofensiva. A eficiência ofensiva, ela é um fator determinante nos resultados de futebol, como o torcedor colorado pode constatar muito bem se fizer uma comparação do primeiro trimestre com esse trimestre de agora. Eu vejo alguns brincando, falando já em acesso, eu vejo outros citando que esse início é perigoso. O início não é perigoso, o início é bom, o início é muito bom. Neste momento ninguém vai subir,
né? Esse é um aspecto. Ninguém vai subir agora. Não tem como subir agora. O que você pode fazer agora, neste primeiro turno, neste primeiro terço da Série B? Se credenciar para brigar pelo acesso. É o máximo que um time consegue fazer. Não é o Vila, é qualquer time. É você se credenciar através da pontuação para você brigar pelo acesso. E o Vila está encaminhando muito bem isso. A equipe colorada já somou aí 14% dos pontos necessários para conseguir o acesso. Isso em menos de 10% da competição. O Campeonato Brasileiro da Série B ainda não chegou a 10% da disputa, não para o Vila. Para os outros já chegou, aqueles que já completaram 4 jogos, mas para o Vila ainda não. E o Vila já tem 14% da pontuação necessária para chegar ao acesso. Para finalizar esse vídeo, ontem finalmente eu tive a oportunidade de assistir um jogo completo do Vila. Ainda não tinha conseguido por conta de escalas no trabalho, mas eu vou falar um pouquinho das ideias principais do técnico Claudinei Oliveira, pelo menos nesse jogo de ontem. Vou pegar aqui essa prancheta. Tem tempo que eu não uso ela aqui num pós-jogo, mas vou passar a usar de maneira mais recorrente. Deixa eu abaixar um pouco aqui esse microfone. Pronto. Essa aqui é a forma com que o Vila ataca, correto? O Vila joga num 4-2-3-1. Vamos lá. Aqui o goleiro, o Denis, né? A linha de 4 com os 2 laterais, os 2 zagueiros, o volante isolado, Lourenço fazendo a meia, Everton Brito, Parede e aqui os 2 centroavantes, o Neto e o Caio, correto? Essa é a maneira com que o Vila ataca. É o modelo predominante. Lógico que os jogadores não estarão sempre nessa posição, mas essa é a posição base, a posição de partida que eles têm. Aí o meia corre para cá, o cara aqui, o Everton fecha, o lateral sobe. Isso aqui são movimentações do jogo, né? O jogo não é estático, nós não estamos falando de um jogo de totó, né? Nós estamos falando de um jogo de futebol. Mas essa é a posição base com que o Vila sai para o seu ataque, um 4-1-3-2. E quando perde a bola, né? Como é que o Vila se posiciona? É basicamente 2 movimentos. 3 movimentos, desculpe. 3 jogadores se movimentam para essa formação da defesa do Vila. O Parede desce de cá, Everton Brito desce de cá, o Lourenço compõe ao lado do Ralf. Está formado o sistema defensivo do Vila num 4-4-2. Então são esses 3 jogadores, os meias do 4-1-3-2, que se movimentam para a posição defensiva. Lourenço ao lado do Ralf e os 2 homens de lado. Tá aí, montou. E isso é interessante. Por que é interessante? Porque quanto menos movimentos exigir para a sua formação básica, maior chance dela ter sucesso, né, na rápida recomposição. Então é assim que o Vila tem jogado. Eu até tinha curiosidade como é que o Claudinei montaria esse seu sistema defensivo jogando fora de casa, mas foi dessa maneira, atacando num 4-1-3-2 e defendendo num 4-4-2. Fique à vontade, torcedor, para fazer aí a sua análise, para concordar comigo, para discordar, para abordar algum ponto que você queira, para fazer algum tipo de pergunta. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Essa foi a minha análise de Avaí 0, Vila Nova 3, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Fiquem todos muito bem e até a próxima.